Começando. Olá, sejam todos bem-vindos. Como eu havia prometido em outra oportunidade, hoje eu vou falar sobre um tema que para muitos é muito polêmico, mas centrarei a minha palestra, a minha apresentação em cima do direito, das leis. Como todos sabem, sou advogado, milito na área de direito bancário e quero dizer para vocês que a cada dia que a gente estuda as leis, a gente se depara com situações assim extremamente interessantes. Hoje, o nosso foco sobre o estudo da lei se dá exatamente em relação à lei de Deus. Como todos conhecem, Deus escreveu, transmitiu para o povo 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos expressam a natureza do seu caráter. Um dos escritores do Novo Testamento que fala sobre a lei, que foi o apóstolo Paulo, foi um grande defensor da lei, até por conta de que ele era fariseu e era um homem versado nas escrituras antigas, bem como também dos escritos dos seus compatriotas, quer sejam romanos ou de outra nação. Inclusive Paulo falava várias línguas, era um homem versado na linguagem, na filosofia. E ele nos diz que a lei de Deus é um mandamento santo, justo e bom. E essas leis, elas regulam a nossa vida enquanto nós estamos em sociedade. Por isso, a necessidade da lei. E gostaria de ler um texto que traz aqui, não trouxe ainda o slide, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, mas apenas para clarificar aquilo que nós vamos abordar aqui, que é um tema muito interessante, porque diz respeito a leis que serão estabelecidas neste mundo com o objetivo de limitar a consciência das pessoas ou a capacidade que as pessoas têm de escolher, quer seja bom ou ruim, as pessoas têm o direito de fazer suas escolhas. Mas muitos direitos serão tolhidos no futuro. Por que a gente diz no futuro? Estamos aqui profetizando em absoluto, até porque as Escrituras nos dão pistas do que vai realmente acontecer nos últimos dias da história da humanidade. Mas nosso objetivo aqui não é amedrontar ninguém, mas tornar as pessoas cônscios e críticos em relação às coisas que nos cercam, nas coisas que nos rodeiam. Porque, vez ou outra, vocês percebem que estão sendo criando leis, regulamentos, que às vezes limitam as pessoas ou beneficiam um grupo em detrimento de outro. E um texto que eu muito admiro, que está aqui no livro Deuteronômio, escrito por Moisés. E Moisés, que foi um homem, um estadista, juiz, ele transcreveu exatamente a experiência que ele teve com Deus. E diz aqui em Deuteronômio 4:13 o seguinte: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Interessante que o livro de Deuteronômio significa a repetição das leis. As leis são extremamente necessárias à nossa vida. Evidentemente que devemos pontuar algumas coisas importantes. Nem sempre a elaboração de leis vai realmente resolver os problemas sociais, sobretudo os problemas que nós passamos hoje em nossa sociedade, quando a criminalidade tem aumentado de maneira estratosférica. E às vezes, para limitar ou tentar coibir atos criminosos, o que é que os legisladores pensam em primeiro plano? Criar leis. Como vocês sabem, o Brasil é o país que mais tem leis. Eu digo que nossas leis são belíssimas, do ponto de vista que estão no papel. Mas quando estas leis não são implementadas, não se torna algo realmente efetivo, que não se dá efetividade, podemos perceber os problemas que a gente tem.
embora você tenha um direito líquido e certo, posto num papel, diante de um fato concreto que você tem, que se mostra que você tem um direito líquido e certo, e às vezes você vai em busca dessa justiça, e às vezes você encontra muitos entraves. Mas existem muitas decisões que, de fato, concedem o direito àquele que o possui. Aqui, Moisés escreveu em Deuteronômio que Deus havia dado a ele os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Por que 2 tábuas? Por que não em uma única tábua? Interessante que as 2 tábuas dizem respeito à natureza que se desloca em direção ao homem, uma das tábuas, e a outra tábua em direção às coisas relacionadas a Deus. Então, se nós observarmos os 10 mandamentos, do 1º ao 4º mandamento estava em uma das tábuas. Na outra tábua se encontrava mais 6 mandamentos. Nesses mandamentos, nós encontramos ali as leis que regulavam a vida da sociedade em relação às coisas concernentes ao nosso próximo. Ou seja, esses 10 mandamentos, 4 na primeira tábua, dizia respeito ao nosso amor para com o Criador, com Deus. E essa segunda tábua, contendo 6 mandamentos, esses mandamentos diziam respeito à nossa relação com o nosso próximo. De modo que hoje as leis que existem no mundo, elas se materializaram graças a esses 10 preceitos, o decálogo, ou, como diziam os gregos, as 10 palavras. Mas nesse contexto desses 10 mandamentos, nós encontramos que na primeira tábua nos chama a atenção para a nossa fidelidade em relação a Deus. Do 1º ao 4º mandamento, para vocês que são aqui presentes, né? Esses 4 primeiros mandamentos dizem respeito à nossa fidelidade com o nosso Criador, a adoração que devemos prestar a Ele, tão somente a Ele. A segunda tábua, a nossa relação com o nosso próximo, que devemos estar em harmonia com o nosso próximo, que devemos respeitar a propriedade, quer seja intelectual ou material, poderíamos assim dizer, que devemos respeitar. As leis que são postas neste mundo, que são aprovadas, devem ser respeitadas. Devemos cumprir as leis a todo custo, porque isso nos torna melhores cidadãos, melhores pessoas e capazes de fazer-nos jus aos direitos que nós possuímos, porque nós não só temos direitos. Diante das leis, nós temos deveres. E temos deveres para com o nosso próximo, mas, sobretudo, nós temos deveres para com Deus. Por isso que essas 2 tábuas, elas nos fazem refletir sobre a necessidade que temos de respeitar as decisões das pessoas. Precisamos respeitar aquilo que as pessoas são, como as pessoas vivem, sem tentar impor a ela nenhum tipo de conduta, a não ser aquilo que a palavra de Deus já nos sugere, já nos convida para ter uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade. Se você, querido ouvinte, quer ser próspero, observe as leis, sobretudo as leis de Deus, porque ao final, tudo em sua vida dará certo. Mas o tema que nós estamos tratando hoje diz respeito exatamente sobre a necessidade que temos de ser fiéis a Deus, independentemente das circunstâncias, por mais adversas que nos possam aparentar ou que se apresentem diante de nós. Agora, como nós lemos aqui, sobre esta natureza desta lei santa, desta lei que reflete o caráter santo de Deus, e que, lamentavelmente, hoje no mundo, as pessoas não aderem a esses 10 princípios gerais,
que nos ensinam uma melhor vida e uma maneira melhor de ser. Mas muitos talvez desconheçam esses 10 mandamentos. Mas eu gostaria de enfatizar que esta primeira tábua, a primeira tábua fecha com chave de ouro, apresentando-nos o 4º mandamento da sua lei. Observe que no livro de Deuteronômio, ainda aqui, no capítulo 5, verso 12, Deuteronômio disse assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, mas que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Por quê? Uma justificativa em Deuteronômio é dada que é diferente da justificativa dada lá no livro de Êxodo. Qual é a justificativa apresentada aqui no livro de Deuteronômio? Verso 15 diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Portanto, o sábado está sendo nos apresentado como símbolo de libertação. Um símbolo de fuga do poder opressor. E que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Aqui, queridos, nós temos que Deus nominou o 7º dia. O dia é chamado sábado. Se nós formos estudar todas as línguas hoje, elas começam sempre com a letra S. Sempre, todas as línguas usam a expressão, começam a expressão, a palavra sábado, com a letra S. E nos é dito aqui que a razão para se guardar o sábado é que eu devo lembrar, ou seja, o povo de Israel naquele dia devia lembrar que eles eram escravos, que eles estavam sob o jugo e poder do Egito. Para quem não sabe, o dia consagrado à adoração no Egito era o dia do sol. Hoje, traduzindo a expressão dia do sol para os nossos dias, o dia que se pensa que eram os mesmos dias utilizados no Egito é a palavra domingo. A palavra domingo da palavra inglesa Sunday. Pois bem, a razão é que para guardar o sábado é que o povo haveria de pensar, de rememorar, puxar por sua memória para o fato de que Deus era o libertador, aquele que tinha tirado o seu povo da escravidão. Mas, queridos, há um texto em Êxodo 20, verso 8, que chama-nos a atenção para guardarmos o sábado com uma direção diferente. Veja o verso 8 do capítulo 20 do livro de Êxodo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aqui nós não temos uma sugestão. Nós temos um comando. Nós temos uma ordem estabelecida. Nós temos uma ordenação, um preceito, uma lei. E diz que, lembra-te, porque o ser humano teria a tendência de se esquecer. Verso 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Ou seja, Deus nos colocou como pessoas responsáveis para respeitar as leis, para respeitar o nosso próximo, e nos deu 6 dias para que nós pudéssemos executar todas as nossas atividades em 6 dias. O verso 10 diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas.
Agora vem a razão, ele introduz aqui a razão para se guardar o sétimo dia, que o texto chama de sábado. Deus também nomina, através de Moisés, a expressão sétimo dia igual a sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui, queridos, Deus fecha a primeira tábua, os meus 4 mandamentos, que diz respeito ao meu amor para com o Criador. Ele fecha chamando-nos ao descanso. A Bíblia diz que Deus deu o exemplo. Não que Deus estivesse cansado. Porque o sábado não é descansar pelo fato de se estar cansado, mas de encontrar em Deus refrigério, paz, esperança, sucesso, uma vida com real significado. Ao parar no sétimo dia, eu estou reconhecendo a Deus como meu Criador, como meu Redentor, aquele que nos santifica e que faz próspera a nossa vida. Não é legalismo. É apenas atender à voz do Senhor e permitir que Ele seja o primeiro e o único na nossa vida. Interessante que em Israel não se poderia impor às pessoas de maneira cega aquilo que as pessoas haveriam de aceitar ou não. Deus sempre fez o convite da sua graça para que as pessoas recebessem a sua paz e o seu amor na sua vida. O sábado é o dia do Senhor. A Bíblia chama o sábado do selo do Deus vivo, que é um sinal. É por óbvio que muitas pessoas vão dizer hoje que isso diz respeito essencialmente ao povo de Israel, que Deus deu esta lei para o povo de Israel. Mas claro que o meu assunto não vai aqui ser sobre o sábado, tão somente sobre o sábado, porque o sábado precisaria ser mencionado neste tema, porque o domingo, como nós vamos ver aqui, ele aparece num contexto, pelo que muitos evangélicos e católicos afirmam, que é o substituto para o sábado dos 10 mandamentos. Mas como vocês vão ver, há uma profecia que nos apresenta, dentro da lei, dos 5 livros de Moisés, que é chamado a lei, que Deus ele é contrário à adoração dele neste dia, que não seja o dia de sábado. Não queremos dizer com isso que a Bíblia ela é exclusivista. Mas vamos colocar os pontos nos is e mostrar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E cabe-nos tomar a nossa decisão. Por mais perversa, por mais contrária que tomemos em relação à palavra, Deus não nos deixará de amar. Mas Ele insiste conosco através do seu Espírito, chamando-nos a atenção para os seus preceitos eternos, que nos traz vida, e traz vida com abundância. Mas como disse ao falar sobre o sábado, que a primeira tábua da lei de Deus faz-nos referência à adoração. A adoração para aceitar a Deus naquilo que Ele estabelece em sua palavra, e vamos perceber que há algo que se contraria. E hoje, no mundo moderno, vocês podem ver, até vendo vídeos aqui neste canal do YouTube, vocês vão ver, vão poder testemunhar, que existe uma diversidade, uma pluralidade de religiões. Cada uma advogando de um jeito diferente. Mas aquilo que nós queremos chamar a atenção é que como é que a Bíblia Sagrada nos apresenta esses temas. Então as pessoas nos dizem que o domingo é o dia do Senhor. E existe inclusive uma agenda hoje no mundo evangélico para se guardar o domingo
Eles pregam que o domingo é o dia de guarda. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, quem iniciou, em primeiro lugar, a tratar sobre o tema da guarda do domingo como um dia que deveria ser parado e que as pessoas deveriam observar, não foram os evangélicos. Foram exatamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela, a Igreja Católica, ela é a mãe. A sua filha, o seu filho se chama Domingo, porque foi criado por Roma a guarda do domingo, inclusive por decreto. Então vocês vão ver na mídia, não é, um movimento pró-descanso no domingo. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que o Papa João Paulo II, ele nos traz aqui. Observemos que esse livro que ele publicou, aqui, por exemplo, A Santificação do Domingo, este livro que tem como título original Dies Domini, que em latim está significando Dia do Senhor, ou seja, domingo. Essa expressão domingo vem da expressão Dies Domini. Então João Paulo II, ele disse o seguinte: por isso é natural que os cristãos se esforcem para que também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar o domingo. Em todo caso, tem a obrigação de consciência de organizar o descanso dominical de forma que lhe seja possível participar na Eucaristia, abstendo-se dos trabalhos e negócios incompatíveis com a santificação do dia do Senhor, com a sua alegria própria e com o necessário repouso do espírito e do corpo. Esse é o artigo 67 que traz neste livro aí. Pois bem, a gente pode perceber que João Paulo II era um homem muito inteligente. Bastante inteligente, porque estava cumprindo uma agenda. Ele estava errado ao declarar exatamente isso? Do ponto de vista da doutrina católica, em absoluto. Estava corretíssimo e esta é a agenda do catolicismo, do Vaticano hoje. Qual é a agenda? Aqui eu tenho um livro. Vocês podem ver, eu comprei um livro que a gente precisa ler as coisas, não é? E neste livro até diria que você pudesse realmente adquirir, porque aqui ele trata da questão do domingo de uma maneira muito resumida, objetiva, porque nos apresenta exatamente esse texto, nesse artigo que mencionamos aí, que é o chamamento de João Paulo II para a guarda do domingo. E ele apresenta um aspecto interessante. Ele nos diz que a legislação civil do mundo deve ter em conta a devida obediência aos reclamos da lei canônica católica, de guardar o domingo. Só que ele coloca esse descanso do domingo não do ponto de vista que as Escrituras apresentam. Por isso, é interessante que a gente leia, né, e verifique que ele enfatiza todo o tempo que o ser humano precisa descansar. Aqui é a minha sugestão de leitura para vocês, não só este livro, mas eu tenho outros livros aqui, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês como uma sugestão de leitura. Então, João Paulo II, muito inteligente, muito perspicaz, ele chama as pessoas, religiosas ou não, o mundo como um todo, para ter em mente que a legislação civil deve honrar esse filho romano que é o domingo. Então, na internet nós vamos encontrar todo o tempo um movimento pró-descanso das pessoas no domingo, como nós vamos ver daqui a pouco algumas legislações que tratam especificamente sobre este tema.
Mas eu vou um pouco mais adiante e apresento aqui outros papas, né, que sucederam João Paulo II e que tratam exatamente da mesma temática. Por exemplo, deixa eu ver aqui, esta aqui, por exemplo, nessa revista The Trumpet, que é a trombeta, né, o Papa Francisco, ele coloca a necessidade, quando ele disse aqui, ninguém deve trabalhar no domingo. Então, a publicação do dia 8 de julho de 2014, recente, por onde o Papa Francisco passa, não é? Ele chama a atenção para este fato. O ser humano precisa parar no domingo, precisa descansar. E como nós vamos ver, aqui, por exemplo, eu já posso inclusive adiantar que, da mesma maneira, não é? Papa Bento XVI, ele dizia, a adoração no domingo, uma necessidade de todos. Esta é a mensagem que o mundo deseja, porque o mundo está se preparando para este decreto dominical. Um decreto dominical que estabelecerá uma lei universal, porque este é o plano, já está mais do que na fase embrionária. Ele está em grande desenvolvimento para a guarda do domingo a todo o mundo. Ou seja, o Papa João Paulo II, Bento XVI e hoje o atual Papa Francisco, e também muito inteligente, capcioso, claro que a gente não poderia deixar de dizer, não é? Mas porque ele está fazendo exatamente aquela agenda que já vem de séculos, desde o ano 135 da nossa era, que se falam da obediência, ao descanso do domingo. É muito antigo. Nós vamos ver aqui nessa apresentação que nós temos legislações antiguíssimas do século II, século III, século IV da nossa era, depois de Cristo, que traziam exatamente essas leis dominicais e que impunham, inclusive, multa às pessoas que não descansassem, não parassem no trabalho. A Igreja Romana, que se apropriou indevidamente da Igreja dos Apóstolos, não é, pela conversão do imperador Constantino, trouxe exatamente essa novidade que era o domingo como dia de guarda. Ou seja, como falei no início, o dia do sol, porque não se tinha nome para os dias da semana, com exceção do sétimo dia, porque se tinha no sétimo dia a expressão sábado. Era o único dia da semana que tinha um nome próprio, porque os outros dias era primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E o sétimo dia se chamava sábado. Na modernidade começou a dar nomes, não é? Nomes por conta de quê? Segunda-feira, por exemplo, que era o deus da lua, em homenagem ao deus lunar. O primeiro dia, que se chama Sunday, primeiro dia da semana, quer dizer, o dia do sol do inglês, que ainda tem essas raízes, não só do inglês, mas de outras, que nos mostram nesse desenvolvimento pós-apostólico do domingo, como dia consagrado ao Deus Sol, como nós vamos ver nessa apresentação aqui. Então, como dizia, os papas eram homens muito inteligentes. E eles estavam fazendo aquilo que melhor atendia às expectativas da igreja, porque teria um controle sobre a massa, não é? E este controle até hoje existe. Só precisamos estudar a literatura, né? Sobretudo aqueles que puderem ler em outra língua, além da língua portuguesa, vão ver, né, as literaturas que são produzidas na Europa, sobretudo, que nos traz aí informações preciosíssimas. E a gente vai encontrar o desenvolvimento desse período aí, de como o domingo se tornou tão marcante hoje, a tal ponto de fazer parte da cultura das próprias pessoas. Pois bem, então isso nos leva ao nosso tema de hoje. Mas antes que a gente
apresente, né, que é o decreto dominical, como a Bíblia vai apresentar-nos em Mateus 24, que aqui o próprio Cristo, ele começa a sondar a profecia e nos apresenta aquilo que haveria de acontecer no futuro, que iria se estender exatamente até os nossos dias, e nos dias mais adiante, não sabemos quando irá de fato ocorrer, mas que o decreto dominical seria, do ponto de vista das Escrituras, uma abominação da desolação, ou seja, uma abominação que traz desolação, uma abominação desoladora. Mas eu havia esquecido de apresentar aqui para vocês sobre este site, European Sunday Alliance, que é uma aliança europeia do domingo, para o domingo. E aqui na manchete, nesse site, você pode entrar nesse site aí, pesquisar no site de busca, e aí vocês vão encontrar. Porque o domingo livre do trabalho é mais importante para a saúde dos trabalhadores do que qualquer outro dia de folga da semana. Isto é o que o site Alliance Sunday, né, que dessa aliança em prol do domingo, que é reunir as famílias, que é buscar o convívio de toda a sociedade, com o objetivo de ter mais saúde, como o site aqui atribui o domingo, como sendo um dia em que a saúde do ser humano será muito mais revitalizada do que em qualquer outro dia da semana. Mas eu digo para vocês aqui, sem medo de errar, de que é de fato um ledo engano. Porque o dia de fato que nos traz descanso, provado cientificamente, a tal ponto de as nossas próprias células se rejuvenescerem, ser dada uma manutenção, isso ocorre no dia de um ciclo a cada 7 dias. A cada 7 dias. E isto acontece no nosso organismo apenas no 7º dia da semana. Se nós formos analisar os evangelhos, a gente vai perceber que Cristo sempre reservou 7 sábados especiais para fazer curas milagrosas. O sábado é que está atrelado à recuperação do ser humano do ponto de vista não só espiritual, não só mental, mas biológico. A nossa parte biológica precisa ser restaurada e isso acontece não no domingo, porque domingo é o primeiro dia de trabalho, mas sim no 7º dia do sábado. Mas vamos ver o que é que a profecia nos reserva, porque as pessoas falam tanto do domingo. De onde vem essa história? Será que a Bíblia nos diz algo, nos dá alguns lampejos em relação a esta verdade? Como é que a prática da adoração no domingo, que era a adoração ao sol na Antiguidade, no Antigo Testamento, se revelava? Então vamos ver um texto que Cristo menciona, que é extremamente importante para nós. Então veja que o texto nos diz. Ele diz o seguinte, Mateus 24, verso 15. 24, verso 15 diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, observe aqui que ele fala exatamente da necessidade de se entender a profecia. Lê aquilo que o profeta Daniel tinha falado sobre essa expressão abominação da desolação. Então seria algo que seria visível para as pessoas poderem compreender, porque nesse contexto Cristo fala da destruição de Jerusalém. Só que Cristo não estava apenas mencionando algo só da destruição de Jerusalém. Estava falando de algo que vai muito mais além. Porque se nós formos ler de maneira muito meticulosa, de maneira muito detalhada, Mateus capítulo 24, vamos perceber que as palavras de Cristo tinham duplo sentido. Duplo sentido. Não só se aplicava à destruição de Jerusalém naqueles dias, mas também se aplicava ao fato de que quando ele estivesse prestes a vir,
a este mundo, aconteceria também estes fatos relacionados à primeira destruição de Jerusalém. Então aqui o texto diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação. Como é que nós vamos entender isso aqui? Então veja que é extremamente necessário a gente compreender isso de maneira mais detalhada. Então a pergunta é, aqui é o seguinte: quem traz essa abominação da desolação? O que significa no contexto da profecia de Daniel? Porque se Cristo está falando aqui sobre a profecia de Daniel, e Cristo está dizendo, olha, estude o livro de Daniel. A profecia de Daniel nos traz ali um esquema daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Agora, o fato curioso, queridos, é que por isso que nós devemos dar credibilidade às Escrituras, porque vocês podem ver, eu apenas para mostrar a vocês que, como advogado, a gente estudando hoje sobre a maneira como foi criado os juizados especiais, a gente imagina que foi uma lei realmente maravilhosa, que foi algo inovador, que foi original, mas a Bíblia já falava destes moldes de julgamento em pequenas causas. E isso está no livro de Êxodo. Se nós formos ler, não é? A questão agrária, a questão da proteção à propriedade, tudo está escrito aqui nas Escrituras. Então, as leis hoje ditas modernas, elas encontram, não é, respaldo todas nas Escrituras. Então, Daniel falou de leis, de situações, de que haveria ser criado leis que iriam impedir que as pessoas adorassem a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. Agora, o que é interessante é que devemos considerar quem traz essa abominação da desolação. Primeira pergunta que nós devemos fazer. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é uma exegese bíblica. Estamos trabalhando em termos hermenêuticos. Para quem não sabe, a hermenêutica é a ciência da interpretação. Devemos buscar entender cada expressão utilizada, não só na lei, mas nas palavras de Cristo, por exemplo, nós devemos considerar dentro de um contexto maior esta declaração que Cristo menciona. E aqui a gente diz assim: o que significa no contexto da profecia de Daniel? Então, em primeiro lugar, dizia respeito à destruição de Jerusalém. Veja aqui num texto bem interessante, que traz o seguinte, aqui no livro de Daniel 9:27. Então, Daniel 9:27 é uma profecia que trata sobre a vinda do Messias, quando o Messias estivesse no mundo. E esta profecia, ela traria esperança para o povo de Israel naqueles dias, mas ao mesmo tempo limitava a sobrevida da própria nação. Então, 9:7 de Daniel diz assim, Jesus menciona esse texto, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Se nós observarmos aqui a expressão abominações, virá o assolador, ou seja, a abominação que traz o assolador. Essa abominação implantada traria destruição. Ou seja, Deus estabeleceu um tempo profético que daria condições de o povo de Israel aceitar o Messias. Hoje, interessante, até hoje o povo judeu está aguardando o Messias, né? A Bíblia nos diz que o Messias já veio. E dentro do ponto de vista bíblico, nós encontramos que Cristo, ele não foi aceito pelos seus compatriotas daqueles dias, infelizmente. Mas, queridos, a destruição de Jerusalém haveria de vir. Isso era um fato inegável. Aí Cristo disse, olha, vocês leiam a profecia de Daniel, procurem entender, porque virá a abominação junto com o assolador. Mas só que nós devemos também considerar, dentro do livro de Daniel, que essa expressão, abominação da desolação, também aparece.
não só no contexto, não é? Neste momento apenas estou apresentando para vocês a expressão que Cristo menciona. Vou mostrar mais duas, e aí a gente entra dentro das Escrituras para a gente entender a que referência essa expressão abominação da desolação faz, para que nós entendamos num contexto aí maior. Mas vamos aqui ainda Daniel 11:31. Daniel 11:31 nos diz o seguinte, observe, e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza. Inicialmente está falando do santuário em Jerusalém, a fortaleza, não é, que protegia todo aquele complexo, né, religioso do povo judeu. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo. Ou seja, era oferecido o sacrifício contínuo no santuário, manhã e tarde, diariamente. E o sacerdote, bem como o sumo sacerdote, oficiavam este culto ao Criador de Deus, ao Criador, que é o nosso Deus, desculpem. E esse Criador era visto através deste contínuo. A adoração que era prestada, era revelada exatamente sobre o sacrifício contínuo. Agora, este que tem braços, né? Esses braços que seriam colocados sobre ele, esse personagem, ele aqui, dentro de uma profecia maior, que não é o caso de nós discutirmos agora, seria um poder político-religioso que domina o mundo do ponto de vista religioso, que haveria de estabelecer uma abominação desoladora. Ou seja, a mesma expressão aqui em Daniel 11:31 encontramos também em Mateus 24, como nós mencionamos anteriormente. Pois bem, dito isto, a gente já começa a entender que Cristo estava falando que quando estivesse se aproximando um poder estranho sobre a terra santa de Jerusalém, era um sinal. Que sinal? Sinal que a iminência da destruição de Jerusalém estava prestes a ocorrer. E esta abominação da desolação, ela estaria se implantando. E seria um sinal para o povo de Deus, para os cristãos, para escapar por sua própria vida, para que não perecesse. Os relatos históricos nos dizem que em Jerusalém, muitos não deram crédito a essa profecia, morreram 1 milhão de judeus. Só que não morreu sequer, queridos, um cristão. Sabe por quê? Porque eles atenderam à advertência de que quando se apresentasse exércitos ao redor na Terra Santa, no lugar santo, porque não era só o santuário que tinha a expressão parte santa, mas essa parte santa se estendia a alguns metros do muro de Jerusalém. Quando isso acontecesse, haveria de ser para os cristãos um sinal de que deveriam fugir. E qual seria o sinal? O estabelecimento da abominação desoladora. Mas há um outro texto ainda que gostaria, o último texto que Daniel nos apresenta, e eu quero aqui mostrar para vocês, que está aqui em Daniel 12:11. Veja que Daniel 12:11, ele diz o seguinte: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então o profeta Daniel apresenta-nos aqui um período profético de tempo a partir da instauração, né, da implementação da abominação desoladora. Então, esta abominação desoladora haveria de remover, de liquidar, de tirar o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo dizia respeito não só aquele sacrifício, aquela liturgia diária que acontecia em Israel no santuário terrestre,
mas se deslocava também para o santuário celestial, porque esta profecia, em Daniel 12, se nós estudarmos este capítulo, perceberemos que aqui estamos tratando do final da história da humanidade. Em outro momento a gente vai poder estudar, não é, o tempo do fim dentro da profecia, e aí a gente vai entender que este poder que traria essa abominação desoladora seria um poder político religioso, que nos cabe aqui no momento apresentar esses sinais, mas que em Apocalipse 13 apresenta-nos aí mais de 12 sinais ou critérios que a gente pode identificar este poder. Por quê? Esta abominação desoladora é tão importante dentro do contexto da profecia nos últimos dias. Pelo único fato de que liquida, aniquila, lide completamente com o sacrifício contínuo. Para quem não sabe, Cristo, ele é o nosso sacrifício contínuo. Cristo é que nos representa diante de Deus, diante do trono da sua graça. Porque não há nenhum mediador, disse Paulo, entre Deus e os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. A lei estabelece e dá uma diretriz de que nós somos salvos mediante a fé, pela graça, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é a razão de ser da nossa vida. Sendo cristão, jamais podemos denegar a autoridade da sua santa lei, que ele prescreveu. Então o sacrifício contínuo haveria de ser aniquilado. Por quê? Por uma abominação desoladora. E aí a gente entra para definir dentro das Escrituras o que esta expressão significa, ou o que está atrelada a esta expressão abominação. O que é uma abominação? Então a gente vai ver aqui o que significaria esta abominação. Mas antes, aqui, exatamente isso. Vamos ver o que traria, o que aproximaria esta abominação desoladora. Vamos lá. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Seria chegada a sua desolação. Veja que a gente viu lá atrás, a abominação da desolação seria trazida por um poder. Que poder seria este que traria esta abominação desoladora? Esta abominação desoladora. O que é que traria esta abominação desoladora? Aqui em Lucas 21, verso 20, Daniel 20, esse texto que a gente tem aqui na tela, mas quando vi Jerusalém cercada de exércitos, sabia então que é chegada a sua desolação. Então, esta desolação, queridos, seria trazida por que poder? Qual seria o poder que traria? Seguindo aqui diretamente no slide, a gente vai agora para observe aqui que um exército iria se aproximar, não é? Um exército iria se aproximar, ia cercar Jerusalém e seria chegada a desolação. Então, a abominação seria trazida pelo exército. Agora, de que exército nós estamos falando? De que exército nós estamos falando? Interessante que devemos, por isso, não é, em contraponto, para sabermos se de fato o que está sendo dito é verdade. Exércitos. Que governo naqueles dias governava Jerusalém? Jerusalém estava sob o domínio do quarto império da terra. Sob o quarto império da terra, que era Roma. Mas aí você pode dizer, mas doutor, onde é que está dizendo nesse texto, ali que nós vimos aqui, por exemplo, que está aqui na tela, mas quando vire Jerusalém cercada de exércitos, sabe então que é chegada a sua desolação. A desolação seria trazida pelos exércitos, seriam exércitos romanos. Por que isso? Pelo seguinte fato, de que, nessa outra tela aqui, nós temos João 11,
48. Olha aqui o que diz João 11, 48. Os judeus tentando liquidar a Cristo, porque, para quem não sabe, Jesus foi vítima do sistema político e religioso daqueles dias. Liquidaram a Cristo porque ele se entregou e eles aplicaram a pena de morte a Cristo. E eles queriam que a nação não fosse destruída com medo e receio. Então, olha o que eles disseram. Os fariseus, no caso, que eram os acérrimos inimigos de Jesus Cristo. Olha o que eles disseram. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então, o que é que eles queriam? Eles não queriam que Jesus continuasse com o seu sermão, com a sua pregação. Por quê? Porque a cada dia Jesus, com a autoridade que tinha, porque a autoridade de Cristo era grande? Porque Cristo, ele falava com autoridade, porque ele citava as Escrituras e dava um sentido real ao que a Escritura ensinava. Jesus, como verdadeiro e mestre e intérprete das Escrituras, mostrava como a lei deveria ser interpretada, entendida. E isso fez com que muitas das pessoas da nação, inclusive intelectuais, seguissem o seu caminho, procurasse andar juntamente com ele. E estava arregimentando multidões. E isso levou esses fariseus à rivalidade para com Cristo. A ira se acendeu. E aqui a gente vê, se o deixamos assim, todos crerão nele e virão os romanos. Então, olha, não vamos deixar ele pregar isso, não. Não vamos deixar ele proclamar isso, porque pode trazer perseguição antecipada para nós. Não o que acontece muitas vezes, as pessoas sendo impedidas de dizer, inclusive, não só do ponto de vista do ensino das Escrituras Sagradas, mas também, muitas vezes a gente não pode dizer nada, porque pode ser perseguido, pode ter um direito tolhido. Vivemos num mundo cuja política ela é devassa. Não a política em si mesmo, mas aqueles representantes que, para conquistar qualquer poder, busca de qualquer expediente, escusos na maioria das vezes. Mas, graças a Deus, que nós temos políticos honrados neste Brasil, neste país, no mundo, que gostam de fazer as coisas com decência e com ordem. Então, também a gente não pode generalizar. Há muitos que tem gente boa em todo canto, não é? Pessoas maravilhosas em todo canto. Inclusive, Deus tem o seu povo, mas há o povo de Deus aí espalhado por todas as religiões, que Deus ama, que Deus quer bem e que tem proclamado sua palavra para seguir a sua santa vontade. E aqui, os fariseus estavam ali examinando, uma maneira para fazer Jesus calar. Olha, vamos censurar a Cristo, vamos censurar esse mestre aí, porque o que ele está dizendo está tirando o nosso poder, daqui a pouco vem a perseguição, os romanos vêm sobre nós, remove o nosso lugar e a nossa nação, e o que vai ser da gente? Veja que eles estavam tentando buscar segurança, eliminando a Cristo. Este era o objetivo dele, queridos. Matar a Cristo seria uma maneira de trazer paz e esperança. Porque esse Cristo aqui estava incomodando. Ele é um incômodo. Ele é uma pedra no meu sapato. Elimina ele, corta ele. Não é assim no mundo? As pessoas às vezes ficam atemorizadas de dizer certas verdades, não é? Infelizmente, as pessoas são censuradas de dizer, ou outros censuram, impede para que a coisa não vá adiante. Mas Cristo não se deixou vencer. Isso é o que é interessante. Ao intérprete da lei não se pode deixar vencer. Nunca, jamais desistir. E aquilo eu digo para aqueles que nos escutam, não é? Que estão nos ouvindo agora e que nos veem através desse meio, através dessa mídia digital. Nunca desista daquilo que você quer. Saiba que Deus está com você.
sempre estará, porque esta foi a promessa que ele nos deu. Tenhamos confiança, né? Oremos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maltratam, para que as coisas possam ser modificadas, ser transformadas e que tudo seja, de fato, para a alegria sua e glória também do nome de Deus. Porque Deus chama-nos para defender esta causa. Não que a causa em si, ou a própria verdade, precise que alguém a defenda porque ela se autodefende, né? Mas Deus precisa dos seus mensageiros. E aí a necessidade que devemos ter, né, de enfrentar esta verdade. Com que os romanos foram comparados? A gente observou que, se deixamos assim, virão os romanos. Então, o exército romano é que iria se acampar ao derredor de Jerusalém, traria a abominação desoladora. Então, os romanos seriam identificados por que tipo, né, de símbolo? Aí a gente já de imediato já apresenta para vocês aqui, né, continuamente, em continuidade, Mateus 24, verso 28, que diz aqui, ó: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Aí se ajuntarão as águias. Então, o que seria este cadáver? Os romanos, dentro da revelação de Mateus 24, eles são associados, simbolizados pelas águias. Por que pelas águias? Quem é esse cadáver? Se a gente prestou atenção no que foi dito, Jerusalém haveria de ser cercada pelos exércitos romanos. O cadáver seria todo o povo, toda a nação que estava ali sob o cerco. As águias seriam, de fato, Roma. Por que as águias simbolizariam Roma? Um fato incrível, porque a águia está associada ao culto ao sol, à adoração ao sol. Querem ver? Vamos ver uma parte aqui bem interessante, que vocês podem rever aqui, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Aqui a gente tem o historiador Joséfo. O historiador Joséfo foi o que acompanhou exatamente esse cerco, né? Esteve dentro desse cerco, quase morre também, perseguido, porque a nação estava sob o jugo romano, porque tinha se rebelado, e agora se tinha o exército romano tomado conta. Observe o que diz este texto aí, que está na tela para vocês. Vinha depois a águia imperial. Interessante que a águia imperial, ela era símbolo do exército romano. Ilustre insígnia dos romanos, que eles julgavam dever colocar à frente de seus exércitos, para mostrar que, assim como a águia reina no ar sobre todas as aves, eles reinam na terra sobre todos os homens. E aí, continua Joséfo dizendo, Joséfo ainda continua dizendo, e que qualquer lugar ao qual levarem a guerra, ela lhes serve de presságio, de que serão sempre vencedores. Então, a águia imperial, que era o estandarte romano, que estava à frente do exército, era um presságio de vitória, porque era a representação do Deus romano que estava ali à frente. Porque se vocês observarem, a águia, ela está sempre olhando para o Oriente. Sempre olhando para o Oriente. E o Oriente é o local onde o sol nasce, o sol nascente. Então, como nós podemos ver, a águia era um presságio de que eles seriam vencedores. Então, a águia era o estandarte. Obviamente que não era só a águia que era o estandarte das guardas romanas, do exército romano, se tinha também vários animais, mas foi adotado
a águia, porque ela revelava exatamente como ela voa no mais alto dos céus. E ela tem um domínio sobre o céu, como o pássaro que domina o ar. Seria eles o dominador romano. Então, esta abominação desoladora viria por Roma. Roma haveria de implantar esta abominação desoladora. Agora, interessante que, além deste fato, eu gostaria de mencionar aqui este quadro que nos diz o seguinte: quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Não deveriam demorar-se. Por que não deveria haver demora? Pelo seguinte, queridos, porque era uma questão de aviso. Era uma maneira de Deus dizer: tenham cuidado, observem esses estandartes dos exércitos romanos que estiverem presentes com o seu poder imperial, escapem pela sua própria vida. Quem atendeu a esta profecia, e a história revela exatamente isso, todos os judeus que estavam ali, 1 milhão de judeus morreram, pereceram ali. Um cristão sequer morreu. Por quê? Quando percebeu aquilo que Cristo havia predito, e a destruição de Jerusalém vem acontecer, vai ocorrer exatamente no ano 70. O que é interessante é que no ano 70, conforme Daniel havia predito, aconteceu. Em outro momento a gente pode falar desta profecia, de uma lei estabelecida em Daniel, que mostra cabalmente que Cristo estava certo, porque Daniel estava certo, porque Daniel tinha sido usado pelo Espírito de Deus para mostrar o futuro. Então o futuro estava sendo patenteado diante dos olhos dos cristãos, através de Cristo, pela profecia de Daniel. Então Daniel é um livro que deve ser estudado. E aqui nós vamos depois fazer um estudo de todo o livro de Daniel, para a gente entender melhor aquilo, não é, que acontece no nosso mundo hoje, do ponto de vista político, social, religioso, enfim, da nossa condição hoje, enquanto nação, enquanto mundo. Então, os símbolos idolátricos dos romanos, quando fosse colocado, aqui está a águia imperial, que fosse colocada, saberia que a desolação estava chegando. Mas você, Marcelo, doutor Marcelo, você nos disse que haveria de acontecer da adoração ao sol. Onde é que está até agora dizendo isso de maneira mais clara? Que a abominação se refere a um estandarte idolátrico que apresente o dia do sol ou domingo como um dia de guarda. Então veja que nós estamos vendo no mundo hoje, nos bastidores, que nós vamos ver algumas legislações civis, inclusive na nossa Constituição, dando atenção ao descanso dominical, no domingo. Por que não ao sábado, o 7º dia da semana, conforme o mandamento de Deus prescrevia? Mas observe aqui, os estandartes idolátricos dos romanos, do exército romano, quando fosse erguido, era um sinal para os seguidores de Cristo, que deveriam achar a segurança na fuga. Era um aviso, era algo que era visível. Vamos ver o que é que a profecia nos diz sobre este ponto aqui, que é bastante interessante, e eu gostaria de chamar a sua atenção, porque é um texto extremamente importante. Veja aqui no livro de Ezequiel, capítulo 8, 14 a 16. Olha o que diz aqui as Escrituras. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor. Aqui está falando do santuário, como nós vimos em Daniel. Que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Eu aqui grifei, realcei a palavra Tamuz. E disse-me, vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor,
entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam a quem? Adoravam a quem? Adoravam o sol. Interessante como a expressão abominação maiores. Esta é, dentro das Escrituras, a maior abominação já ocorrida na história do povo de Deus no Antigo Testamento. Qual era as abominações que a Bíblia nos fala, dentro do Antigo Testamento? A abominação seria, que nós encontramos no livro de Levítico, um filho ser obstinado, desobediente aos pais. E hoje vocês sabem que os filhos não respeitam os pais. Sou diretor de uma escola hoje, atualmente. E eu vejo como as crianças, os jovens, adolescentes, inclusive adultos, tratam os pais. Muitas vezes eu tive que dar um sermão no adulto, no adolescente, poder ser desrespeitoso ao pai na minha própria presença. Ou seja, filhos que têm se tornado obstinados, não cumpridores dos seus deveres, que acham que só têm direitos. Filhos obstinados naqueles dias era uma abominação. Uma outra abominação seria transgredir o sábado, o 7º dia da santa lei de Deus. Uma outra abominação era comer alguns alimentos que Deus não tinha prescrito para ser alimento, para ser ingerido, para ser comido. Não era uma refeição adequada. Então, comer, por exemplo, animais que eram classificados como imundos, como o porco, não é? Dentre outros. Nós encontramos outras expressões, como adorar ídolos, imagens de escultura, que também era considerada uma abominação ao fazer isso. Adorar as estrelas, adorar o céu. Tudo isso era, de fato, uma abominação. Mas a maior abominação gritante, além de não guardar o Santo Sábado, era adorar o sol. Mas de onde vem a adoração ao sol? Ou a adoração no domingo? Porque não quer dizer que porque eu me reuni hoje para adorar a Deus e foi no domingo que eu estou sendo abominável diante de Deus. Mas é substituir esse dia de domingo pelo sábado e renegar o sábado como não um dia precioso, o dia da santa lei de Deus, que é o dia de folga para ser obedecido. Mas em substituição ao dia que Deus determinou, que o mundo hoje está se enfileirando exatamente nesta vereda, nesta seara de guardar o domingo em detrimento da observância devida do sábado. Então, era a maior abominação adorar o sol. Era a adoração ao sol, voltado para o sol, para o Deus Sol. Por quê? Porque Tamuz, essas mulheres que estavam sentadas chorando a Tamuz, Tamuz era um filho que se dizia na mitologia babilônica e egípcia, por outros nomes, evidentemente, como sendo filho de Nirode, que criou aquela cidade, né, de Babilônia. Nirode foi o construtor. E Semíramis seria a mãe. E quando Nirode faleceu e que essa mulher foi dar à luz, ela entendia que era Nirode reencarnado em Tamuz. Para quem não sabe, na mitologia babilônica, na mitologia sírio-fenícia e inclusive egípcia, Tamuz, por Osíris ou por Horus, era representado pelo Deus Sol. O que é que essas mulheres estavam fazendo? Estavam quedando-se em adoração ou chorando, lamentando por Tamuz, como se Tamuz tivesse abandonado a ela. E estes homens, em consonância com ela, estavam aí adorando o sol. Só fazer uma pesquisa sobre o que era Tamuz, vai perceber que estava-se ali adorando ao sol. Pois bem,
De onde vem, de fato, esta adoração ao sol? A esses deuses, não é? Que a Bíblia menciona que não podem fazer absolutamente nada. Por isso Deus chama a você e a mim, para que nós encontremos em Deus, em Cristo, a esperança de sucesso, clamando a Ele, que é o único que pode, de fato, nos salvar. Veja, aqui está um quadro das pirâmides do Egito, terra da adoração ao sol. Se vocês observarem com detalhe, vão perceber que nesse lado direito, no lado direito do seu monitor, você vai observar que tem uma águia aí. E olhe que ela está olhando para o Oriente. Este era o símbolo da adoração ao sol através da águia, porque ela materializava, ela resumia a adoração aos deuses no antigo Egito. E o Egito ele era proverbial por essa adoração. É fato de que quando Moisés foi libertar o povo do Egito, a primeira coisa que Moisés fez foi levar o povo de volta à obediência à guarda do sábado. Isso levou o rei Faraó a indignar-se contra o povo de Israel e estabeleceu cargas pesadas maiores. As cargas pesadas passaram a ser colocadas no sábado, impondo a observância não mais do sábado, mas em homenagem a seus deuses no Antigo Testamento, no Egito, a adoração ao sol. Então vocês têm aí, não é, esta águia, e esta águia, ela apresenta-nos aqui, né, de maneira contundente a adoração que existia através de Horus, não é, no Antigo Egito, ao sol, como a fonte da vida, aquele que traz a vida, não é? E ali, cada dia da semana no Egito era comungado para adoração a um Deus específico. Daí, né, muitas expressões, né, como domingo, Sunday, o dia do sol, Monday, dia da lua, né? E assim vai sucessivamente dentro dessa mitologia, de todas as mitologias, porque todas as nações têm os seus deuses, têm as suas referências culturais, porque todas nasceram em Babel, que se transformou em Babilônia, pela grande confusão que existiu, e que dali de Babilônia as pessoas saíram e começaram a criar toda uma série de religiosidades diferentes daquilo que existia dentro das escrituras sagradas que era ensinado ao povo de Israel. Então, Egito, terra da adoração ao sol. E as nações que sucederam ao Egito copiaram, inclusive, este modelo de adoração. Não estamos dizendo aqui quem está lutando para guardar o domingo em detrimento do sábado está perdido. Não, porque Deus nos chama a todos para a salvação. Mas Deus também nos dá o livre-arbítrio de escolhermos. E quando nós fazemos as escolhas, trará sobre nós consequências. Isso é inevitável, as consequências. Não é? Deus nos ama. E sempre está nos chamando a atenção para o fato de que as Escrituras Sagradas chamam a atenção para a adoração ao verdadeiro Deus, não para a adoração ao sol, ao Deus Sol, como muitos de Israel estavam fazendo, e que aquilo se classificava como uma abominação. Agora, como surge o domingo? Porque o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco menciona todo o tempo. E todos os papas antecessores de João Paulo II falavam da observância do domingo. Que o domingo tem que parar, que as lojas têm que fechar, todos têm que estar descansando no domingo, ir à igreja no domingo. Por que não menciona o sábado? Por uma razão. A religião que existia no exército romano adorava o sol. Era o culto ao sol, ao Deus Sol. O sacerdote que usava uma mitra, que hoje não tem nada moderno quando você vê um sacerdote usando uma mitra, vestes talares, compridas. Era o costume do sumo sacerdócio, do sumo sacerdote em Roma também, que fazia uso dessa mitra.
E ele, como sendo sumo pontífice, ele não adorava o mesmo Deus que era adorado em Israel, porque os romanos eram politeístas. Os judeus eram monoteístas. Depois do exílio de Babilônia por 70 anos, eles realmente tiveram uma mudança de vida, deixaram a idolatria de lado. Mas os romanos continuaram a sua adoração e, dentre os seus deuses adorados, né, tinha Mitra. E tinha aí o Deus Sol. Mas veja de onde vem, não é, a questão de se parar para se guardar o domingo. Então a gente pode observar que o decreto de Constantino, no dia 7 de março do ano 321, existem muitas pessoas que, infelizmente, dizem que isso nunca existiu, que isso é invenção de alguns religiosos. Por exemplo, os batistas do sétimo dia. Para quem não sabe, existe batista do sétimo dia. E eles também fazem uso desses textos para mostrar que, na antiguidade, no ano 321, houve um decreto dominical. Não pense que o decreto dominical, queridos, é coisas da modernidade, de décadas para cá. Pelo contrário, veja o que diz o decreto de Constantino. Diz assim, eu trouxe esse texto porque é o texto do Codex de Justiniano que estava em inglês, tá? Então eu tenho um livro que traz esse decreto, e eu coloquei estampado aí, mas se vocês forem pesquisar, vão ver em língua portuguesa também o mesmo decreto. Diz o seguinte, aqui, que todos os juízes, que todas as pessoas das cidades e aqueles empregados em todos os comércios permaneçam parados no santo dia de domingo. Então veja, foi um decreto de Constantino, uma lei civil, que disse que ninguém poderia trabalhar no domingo. Fosse pessoa da cidade, os juízes não poderiam julgar e as pessoas deveriam ficar paradas, descansar neste santo dia que ele chama de domingo. Santo dia de domingo. Mas aí você diz o seguinte, ou as pessoas alegam que diz o seguinte, olha, mas isto aí não existe, isso é uma criação, as pessoas criaram isso para dizer que esse decreto é verdade, mas nunca existiu. Mas veja, eu trouxe o Codex, né, de Justiniano, aí, que é o decreto de Constantino. Mas eu vou apresentar para vocês, de uma maneira assim, contundente, eu vou trazer aqui mais duas referências bibliográficas que nos mostram de maneira clara, cristalina, né, para clarificar melhor o nosso entendimento. Eu vou apresentar para você aqui, claro, infelizmente está em língua inglesa, mas você pode entrar no site de busca e botar ali um tradutor e vai ver que é a mesma coisa que eu vou traduzir para vocês. Veja bem, primeiro eu vou mencionar a Enciclopédia Britânica, extremamente conceituada. É uma edição antiga. Inclusive, na Universidade Federal de Alagoas, aqui no estado de Alagoas, né, na cidade de Maceió, lá no Tabuleiro dos Martins, nós temos a Universidade Federal de Alagoas. Na biblioteca tem lá muitos livros que trazem exatamente esse decreto aí, que não é invenção, foi documentado, é histórico, é fato. É fato. E aí, eu vou apresentar aqui para vocês